Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito, hoje para compreender melhor sobre economia de compartilhamento. Conosco está aqui, para a alegria do programa, o Dr. Luiz Felipe Silva Freire, que é especialista em Direito Eletrônico, é presidente da Comissão de Direito Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil e conselheiro seccional também. É uma alegria para nós recebê-los, Dr. Luiz Felipe. Prazer é meu, Célia. Lideradas por empresas globais, a economia do compartilhamento se realiza através de aplicativos que conectam usuários e fornecedores pela internet. Essa nova relação de consumo se popularizou no mundo inteiro e levanta questões sobre a aplicação dos direitos do consumidor nesses novos serviços. Você sabe como fica a proteção ao consumidor nesse cenário de inovações tecnológicas? É sobre isso que vamos falar hoje no Conversando Direito. O que significa economia de compartilhamento? Bom, Célia, a economia de compartilhamento, ela nada mais é do que o uso compartilhado de produtos e serviços. Então, por exemplo, você tem o uso compartilhado de veículos, tem o uso compartilhado de imóveis, todo esse compartilhamento, ele é considerado essa economia de compartilhamento. Foi a internet e esses mecanismos que permitiram a evolução rápida dessa economia? Com toda certeza. O compartilhamento, ele já existia, mas é uma escala consideravelmente menor. A internet, essa união, essa facilidade que as pessoas têm, por exemplo, de geolocalização, de você pegar um aplicativo e ver onde está o seu amigo, o seu colega que você queira dividir um veículo, por exemplo. Então, a internet, ela aproxima, facilita e com os recursos tecnológicos, eles vão de encontro exatamente à amplidão desse tipo de serviço. Pois é. Como é que o senhor encara essa nova realidade? Eu acho que é sempre muito bem-vindo. Qualquer melhora significativa que você use para uma economia, que a gente diz aí, ó, vai gastar gasolina, a gente às vezes vê um veículo na rua que vai gastar congestionamento, políticas de trânsito, enfim, todo um arcabouço que a gente leva para um gasto estatal muito maior, uma responsabilidade muito maior, batidas, né? Possibilidade de estacionamentos, de prédios, políticas urbanas, número de garagens. E esse compartilhamento, você diminui veículo na rua, você economiza combustível. Então, isso tudo é muito bem-vindo, muito positivo, que veio com a tecnologia. O Uber é uma forma de economia de compartilhamento? Sim, com toda certeza. E a principal delas. Ele nada mais é do que um aplicativo que conecta duas partes particulares. Ou seja, é um particular que tem um veículo e está disponibilizando ele para um terceiro e um outro particular que quer contratar aquele veículo. A Uber, ela não tem motorista em regime seletista, motorista contratado. Ela é só uma plataforma que une esses particulares. Então, você entra nela, encontra o seu outro particular com a geolocalização. Você vê exatamente onde ele está, o tempo que ele vai chegar e faz o uso daquele recurso. É muito interessante. Nas economias antigas havia muita troca. Escambo. O escambo é uma forma de troca? Com toda certeza. E a troca, ela sempre esteve presente. Você vê agora, entrou aí o Bitcoin, né? Ela nada mais é do que uma moeda virtual, digamos assim, que permite a troca no mundo virtual, né? Se você comprar um aplicativo, comprar um serviço, comprar um produto dentro da internet. Pois é. Nós sabemos que a economia é veloz, as novas tecnologias mais ainda, mas o direito é demorado para ser produzido. Como é que fica a questão do direito do consumidor em face dessa nova realidade que acontece tão rapidamente? É verdade. A gente tem que lembrar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que todos os participantes da cadeia de consumo, ou seja, você comprou de uma loja ou de um aplicativo, esse aplicativo está revendendo de outro, todos esses participantes participam da relação de consumo, ou seja, todos são responsáveis solidariamente. No caso de uma Uber, por exemplo, a responsabilidade do aplicativo de fornecer a segurança. Então, o que a gente defende hoje, a minha visão de um Estado menor, um Estado mais eficaz,
vai de encontro a isso. É um estado onde você possa escolher o serviço que você quer usar, se você quer usar um táxi ou um Uber. Ah, mas o Uber não é seguro. Deixa eu decidir isso, porque a ferramenta, ela permite uma avaliação dos motoristas, permite eu conhecer o carro do motorista, o ano do carro, ele não tem antecedentes, há uma exigência, né, de não ter antecedentes. Então, assim, há todo um desenvolvimento por parte das empresas prestadoras de serviço para fornecer essa segurança para os seus clientes. Ou seja, o Estado seria mais um regulador, é isso? Exatamente, a gente tem que fugir desse Estado babá, onde o Estado acha que pode decidir por nós o que nós temos capacidade de decidir, né? Então, ó, tem que usar cinto de segurança, proibido fumar em restaurantes. Ora, se eu sou empresário e quero abrir um restaurante para fumantes, então que eu abra um restaurante só para fumantes. O consumidor, ele tem a liberdade de ir no restaurante ou não. É isso mesmo. O senhor acha que essas realidades vão se impondo? Com toda certeza, acho que há uma evolução natural. O direito, ele, por meio da jurisprudência, mais fácil no common law nos Estados Unidos do que no civil law aqui no Brasil, mas por meio da jurisprudência ele vai se atualizando. A gente tem o exemplo claro da internet. A internet, ela é digamos, um ambiente relativamente novo, mas que Código Penal já se aplica. Código Penal de 1940. Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, já se aplica, porque já estabelece como funciona o comércio de compra e venda, os contratos de compra e venda, política de arrependimento, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele fala do direito de arrependimento do consumidor para aquele que faz a compra pode desistir dela no prazo de 7 dias. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala da compra não presencial, ou seja, aquela por telefone, aplica-se. Aquela por um catálogo que um vendedor vai na sua casa ou pela internet. Então, tudo, Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei de Propriedade Industrial, isso tudo são leis antigas e que hoje se aplicam no ambiente virtual. Pois é, mas aquele então consumidor que quer usar um aplicativo de uma economia compartilhada, mas ele tem um pouco de medo. Ai, mas será que vai ser seguro? Segura essa contratação? Será que esse automóvel que eu vou pegar, a pessoa, ela dirige bem? Ou esse imóvel que eu estou fazendo uma permuta, será que é adequado? Qual o cuidado que a pessoa que vai contratar um serviço na modalidade de economia compartilhada, ela deve ter? Bom, primeiro, recomendação dos amigos, né? Pessoas que já usaram o aplicativo e que ficaram satisfeitos. Segundo, basta uma pesquisa online. Na internet hoje é muito fácil você fazer uma reclamação, tem diversos sites especialistas nisso, é muito fácil você ver a identidade de uma empresa, se ela é confiável ou não. E, mais importante, guardar todos os registros. Se você usou um site, um site para compartilhamento de caronas, por exemplo, guardar as telas, o nome do motorista, o carro, os e-mails que você recebeu, as mensagens que você trocou, deixar isso guardado para, se for necessário, futuramente. Existem alguns outros serviços, como é o caso do Airbnb, que é o compartilhamento de imóveis, de quartos, né, ou hotéis, que eles têm até seguro. E eu tenho uma conhecida que teve um problema na França, alugou um apartamento aqui do Brasil, alugou lá na França, viajou, chegou lá, deixou as malas lá. Quando saiu, não tinha mais nada no apartamento, levaram tudo. Acionou o seguro demorou um pouquinho, mas ressarciu os prejuízos que ela teve. Muito interessante. Fale um pouquinho sobre essa comissão da OAB que o senhor preside de Direito Eletrônico. Sim, a Comissão de Direito Eletrônico é uma comissão mais educativa. Ela visa, a gente tem feito, por exemplo, palestras em escolas, principalmente escolas de primeiro grau e segundo grau, para orientar, por exemplo, crianças e adolescentes do uso da internet. Porque muitas vezes a criança ou adolescente não sabe que pode estar cometendo um crime. Às vezes, em uma simples exposição de seu corpo na internet, isso já é considerado crime, para quem está pedindo ou para quem está recebendo. O simples fato de você possuir uma foto de nudez de uma criança ou adolescente é considerado crime, punível pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E as pessoas, muitas vezes, por falta de desconhecimento, não sabem que podem ser gravadas numa webcam, não sabem que podem ser gravadas num celular, não sabem o que fazer quando alguém ameaça de divulgar ou quando aquilo já está na internet. Então é importante conscientizar, porque uma vez que uma foto está na internet, para você tirá-la é quase impossível, porque ela entra num provedor aqui no Brasil,
depois ela vai para os Estados Unidos, depois para a Noruega, depois para o Japão. E aí fica muito difícil de você localizar todos esses. Então, quanto mais rápido agir, em um caso desse, melhor. E como que fica a questão da criança ou do adolescente contratando numa economia de compartilhamento? Isso é uma questão complexa. Com certeza. Eu acho que aí vai valer o Código Civil, a responsabilidade dos pais até a maioridade da criança. Se o pai deu um celular para ela e esse celular está cadastrado o cartão de crédito dele, ou da criança, não sei se ele fez um cartão de crédito para a criança, e ela está fazendo compras ali, no meu entender, as compras são todas válidas porque estão amparadas por aquele pai. Eu acho que não cabe fazer uma compra, de repente ter um gasto ali de R$1.000, o pai falar, ó, não, foi minha filha, ela não poderia ter feito isso. Não, se você deu um celular para ela, ou emprestou o seu, deu a senha de acesso, e ela fez a compra, no meu entender, isso é válido. Então, eu acho que aí há uma necessidade dos pais de ficarem atentos. O que fornece, o que não fornece, e supervisionar. Todos os celulares, aplicativos, computadores, hoje você pode bloqueá-los para, por exemplo, palavras de baixo calão. Determinados sites que têm um conteúdo explícito, sexual. Então, isso tudo, de uma forma muito fácil, você pode bloquear. Eu acho que é mais uma iniciativa dos pais de conscientizar para acompanhar o uso da internet consciente pelos filhos. Certo. A responsabilidade da plataforma, como o senhor falou, já existem julgados nesse sentido? Como tem evoluído a jurisprudência? Muitos. Eu mesmo tenho diversos julgados nesse sentido, responsabilizando a plataforma. Por exemplo, o Marco Civil muito bem estabelece a responsabilidade do autor de uma postagem. Vamos considerar uma situação. Eu entro numa rede social e cometo um crime de injúria para uma determinada pessoa. Uma injúria racial, chamei ela de negra, numa rede social. Caracterizado o crime, eu posso punir o Facebook? O Marco Civil muito bem estabelece que não. Apenas depois que eu informei o Facebook tem uma ofensa aqui para mim. Guarda os registros dela, de IP, de data de acesso, e retire ela do ar. Se o Facebook não retirar, aí sim eu posso responsabilizá-lo por um dano moral que foi cometido, porque quanto mais pessoas acessam aquela postagem, veja, maior é o prejuízo à minha imagem. Então, aí eu posso responsabilizar, mas a postagem, ela é responsabilidade do usuário. E o Marco Civil estabelece isso muito bem. Você imagina, nós teríamos, na nossa própria Constituição, estabelece a censura prévia, a proibição da censura prévia. Se a gente tivesse uma responsabilidade dos provedores, você imagina, todo provedor ia ter que começar a fiscalizar o que todo mundo escreve antes de publicar. Ou seja, ia de contrário à nossa Constituição, ia fazer uma censura prévia. Então, para evitar isso tudo, você tem liberdade de expressão garantida também constitucionalmente, e nessa liberdade de expressão, se você cometer algum crime, você é o único responsável. Certo. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas nós voltamos já já falando sobre economia de compartilhamento. O programa Conversando Direito está debatendo com o Dr. Luiz Felipe Silva Freire sobre economia compartilhada. Dr. Luiz Felipe, eu queria que o senhor desse uma visão do que vem ocorrendo após o Marco Civil da internet. O Marco Civil foi um grande avanço, Célia, para todos nós, porque estabeleceu princípios gerais para a rede. Então, por exemplo, protegeu, no caso aquela chamada pornografia de vingança, das pessoas que têm a sua intimidade violada, uma foto divulgada na internet, determinando que a justiça imediatamente retire do ar o conteúdo e obrigando prazo para aqueles aplicativos guardarem os registros de IP, data e hora de conexão, enfim, os e-mails utilizados, cadastros, para que futuramente possa ser identificado. Estabelece também o Marco Civil a neutralidade da rede. Aí um ponto muito importante, porque a neutralidade da rede, o que ela significa? O fornecedor de internet, ele não pode cobrar, ele não pode diferenciar uma conexão que é para vídeo de uma conexão que é para texto, por exemplo. Então, se eu estou usando minha internet para fazer download ou para assistir um Netflix
que é um streaming de vídeo, que é muito pesado, ou se é para acessar um e-mail, que é só texto, que é uma conexão muito leve, eles não podem fazer distinção. E se eles estabelecem que não podem fazer essa distinção, eu te pergunto, agora as operadoras estabeleceram a franquia para a internet fixa. Já foi suspenso, acho que o assunto está sendo ultrapassado, mas algumas operadoras continuam impondo a franquia, como é o caso da NET, que é a Claro quem regula. A NET tem uma franquia. Então, você imagina, 30 gigas de franquia de download. Essa franquia, você consegue utilizar 30 gigas acessando texto? Não consegue. Se você quiser usar um pouco a mais da franquia, você tem que pegar uma franquia de download maior, de 60 gigas, por exemplo. E aí significa que você está indo para um usuário que vai usar para vídeo, porque ninguém usa texto para baixar 60 gigas, né? Então, essa distinção de falar assim, ó, quem vai fazer mais download vai pagar mais, nada mais é do que quem vai usar a internet para vídeo vai pagar mais. E essa distinção é proibida pelo Marco Civil. Acontecia muito porque as pessoas elas tinham o costume de usar programas de compartilhamento, e aí a gente estava falando de economia compartilhada, compartilhamento de arquivos. Então, arquivos muito grandes, às vezes vídeos, às vezes filmes pesados, e as pessoas compartilhavam aqueles vídeos. Uma vez que ela compartilhava, todo mundo que acessava ia fazendo download simultâneo. Isso sobrecarregava demais a rede. E as operadoras começaram a bloquear. Hoje isso não pode mais ser feito. Ou seja, se eu tenho uma conexão para a internet, eu tenho que poder acessar tudo com ela. Doutor Luiz Felipe, hoje existe a figura das redes nessa economia de compartilhamento. O que isso significa? Isso significa um poder muito maior do consumidor. Uma vez que ele tem união de usuários para fazer uma compra, para usar um serviço, ele tem um poder de barganha, de compra muito maior. Então, por exemplo, isso tudo começou, eu diria, nas compras online com as compras coletivas. Então, os sites faziam as compras coletivas, anunciavam um determinado produto, juntavam uma grande quantidade de consumidor e com um maior número, lei da oferta e da procura, o valor preço melhor. Preço melhor e o consumidor é que ganha no final. Entendi. E no caso, por exemplo, de uma aquisição feita na modalidade de economia compartilhada, mas uma empresa que atua no Brasil, mas ela está hospedada no exterior, como é que fica? A situação fica um pouco mais difícil, mas ela pode ser contornada. A empresa, pelo Marco Civil, a empresa que está no exterior, ela tem que respeitar a legislação daqui se ela está comercializando produtos aqui. Se ela viola uma lei aqui e, de repente, ela não tem um escritório, não tem uma conta para penhorar, não tem um funcionário aqui para ser ouvido em juízo, pode acontecer, igual aconteceu no caso do WhatsApp, de ser determinada a suspensão daquele serviço no Brasil. No caso do WhatsApp, eu já acho que foi um pouco de arbitrariedade do Poder Judiciário. Porque, no caso do WhatsApp, eles têm escritório aqui, eles têm contas aqui, podem ser penhorados valores, porque, salvo engano, é o Facebook quem é o proprietário. Então, isso tudo dá uma facilidade muito maior de você criar medidas restritivas para que aquela empresa cumpra as ordens daqui. Agora, se a empresa não está aqui, aí cabe uma suspensão de um serviço, né, alguma coisa nesse sentido. Vai caber ao consumidor procurar seus direitos na justiça. Pois é. Agora, digamos que eu estou aí no meu aplicativo fazendo um negócio, mas e a segurança dos meus dados? Qual a garantia que eu tenho? Primeiro, pesquisar a reputação daquele site, daquele aplicativo que você está usando. Guardar as telas todas, manter o computador atualizado, manter o seu antivírus atualizado. Naquele aplicativo que você está usando, se ele é um aplicativo conhecido e você conhece o funcionamento dele, você tem que usar as ferramentas que ele disponibiliza para você. Vamos usar um exemplo de um site muito famoso que é o Mercado Livre. Uma plataforma onde você comercializa produtos e serviços. Uma vez que você entrou ali, encontrou um usuário e encontrou um preço que você gosta, você pode verificar quantas compras aquele usuário já fez. Você pode verificar o retorno daqueles usuários, se eles ficaram satisfeitos ou não, se eles classificaram a compra como positiva ou negativa, se aquele usuário é novo ou se ele é antigo, se aquele produto está com preço muito abaixo do mercado e o usuário é novo
e não fez nenhuma compra, você pode ficar de olho. E ainda assim, sendo um usuário novo, um produto com preço abaixo do mercado, e um usuário que nunca fez nenhuma compra, ainda assim você ainda tem um mecanismo de segurança que é a intermediação do site. Você paga para o site, quando chegou o produto na sua casa, você libera a compra. Então, assim, existem diversas ferramentas que devem ser utilizadas e devem ser conhecidas. Se o consumidor não conhece, antes dele comprar, é importante ele conversar com alguém que já comprou para saber o que ele precisa de ficar atento ao fazer uma compra online, por exemplo. Realmente é necessário cuidado. Agora eu pergunto, o consumidor lesado, ele tem aí toda a ferramenta que o Marco Civil da Internet concedeu para reivindicar os seus direitos. Mas existe alguma fiscalização estatal em relação ao funcionamento da rede? Bom, existe essas diretrizes do Marco Civil que aí a Anatel, a agência reguladora, é a competente para fazer a fiscalização, saber se as operadoras estão seguindo as regras, se elas não estão discriminando conteúdo, discriminando usuários, né? Existe um controle por esse lado, por um controle principiológico. Por outro lado, a gente tem que lembrar que o maior atrativo da internet é a liberdade. Né? A liberdade de você poder criar um blog, a liberdade de você poder navegar livremente, a liberdade de você poder entrar num site de um museu na Europa, né? De andar dentro do museu vendo a tela em 3 dimensões. Então, essa liberdade, lembrando que ela vem com os nossos princípios constitucionais de proteção à nossa intimidade, à vida privada. Então, essa liberdade que é a garantia de atrativa da internet. E isso que a gente não pode permitir que seja retirado da gente. Mais uma vez, voltando àquela mesma questão do Estado. O Estado não pode ultrapassar as nossas liberdades achando que ele tem melhor condição de decidir do que nós mesmos. Então, eu acho que a gente tem que partir de um pressuposto de liberdade para o usuário. Cada um responsável pela sua conduta. Se eu discriminei alguém, a pessoa vai me processar e eu serei responsabilizado. Agora, eu tenho que ter liberdade de expressar minha opinião, de acessar minha rede social, de fazer a compra de um produto que eu quiser comprar. Né? Eu acho que é esse o atrativo da rede, que a gente tem que proteger. É isso mesmo. O senhor está num ramo do direito novo, que é o direito eletrônico, e certamente envolvido nas decisões judiciais e com clientes que trazem assuntos especializados para o senhor avaliar. Mas eu pergunto, o Poder Judiciário está com essa especialização? Ele está sendo também preparado para enfrentar ações dessa natureza? Muito bem lembrado, Célia. A área do direito eletrônico, ela é uma área, primeiro, para esclarecer para os telespectadores, ela é uma área do direito que abrange diversas sub-áreas, digamos assim. Por exemplo, tem o direito eletrônico do direito do trabalho, que é, por exemplo, a monitoração de ambiente, o uso de computadores, regra e conduta de apagar arquivo, de uso de arquivo, proteção à produção intelectual daquela empresa. Tem o direito eletrônico que está ligado ao direito societário, compra e venda de uma empresa. E aí eu posso citar um caso muito importante. A gente fez um assessoramento de uma empresa que chegaram lá 3 adolescentes, digamos assim, recém-formados, e estavam com uma ideia de um aplicativo. Nós fizemos intermediação, criamos as regras do aplicativo e o aplicativo foi hoje vendido por 148 milhões de reais. Então, é um caso de muito sucesso envolvendo direito eletrônico, porque nada mais é do que o direito societário que a gente fez, a venda da empresa, fizemos a transformação de limitada para SA, né? Teve uma joint venture que a gente assessorou. Entra o direito civil, que a gente criou os contratos que estão disponíveis no site, né? A própria procuração foi um questionamento. Você pode outorgar uma procuração de forma eletrônica? No meu entendimento, sim, porque a procuração, de acordo com o Código Civil, ela pode ser expressa ou tácita. Expressa, você escreveu e assinou. Estou dando uma procuração para fulano. Tácita, você adotou as iniciativas para dar a entender que aquela pessoa é sua procuradora. E essa tácita, o que ela é? Você está assinando um contrato aqui na internet, está entrando nesse site e você está dando procuração para fulano. Você concorda? Clicou no OK, escreveu a senha, deu uma procuração tácita. Então, assim, eu acho que tem muito para avançar. Eu acho que o Poder Judiciário, ele acompanha justo porque o direito eletrônico, ele já tem um arcabouço legal
do direito do Código Civil, O Marco né? Civil. Do Marco Civil, das leis federais todas que a gente tem aí. Então, eu acho que o Poder Judiciário ele está acompanhando, mas é uma área, sim, maravilhosa, é uma área que abre muita oportunidade, é uma área que entra também no direito empresarial, porque tem a lei de propriedade industrial que estabelece, por exemplo, os crimes de concorrência desleal. Uma lei antiga, mas que dentre os crimes de concorrência desleal, desviar de clientela de outra e copiar a marca, isso tudo na internet é muito mais fácil hoje em dia. Então, a infração a essa lei, por exemplo, está hoje na internet. Então, isso tudo influi com a defesa do consumidor, porque entra as compras online. Então, é uma área do direito eletrônico que eu sou muito satisfeito, porque me permite participar dos sub-ramos do direito que eu gosto, que é o societário, civil e empresarial. Eu acho que, na verdade, ela perpassa por todos os ramos do direito, né? Porque hoje faz parte da realidade de todos nós, não é isso? Verdade. Muito obrigada pela sua participação, foi muito elucidativa, nos trouxe boas informações. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos, até o próximo programa Conversando Direito.